Hello, hello! Eu me chamo Leonardo, sou formado em Matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, sou professor de Matemática e Física e sou estudante de licenciatura em Computação lá na Rural também, beleza? Simbora para mais um vídeo, e esse vai ser um vídeo um pouquinho diferente e parecido ao mesmo tempo. Esse tipo de vídeo eu fazia lá inicialmente no canal, com a ideia é resolver questões. Então aqui eu resolvi trazer 3 questões do Enem, lá de 2009 e 2010, envolvendo área e volume de cilindros, onde aqui eu vou resolver bem passo a passo cada uma delas e comentando, certo? Então vamos lá. Antes de dar aquela curtida, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos que estão estudando para o Enem junto com você, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo. Inicialmente, antes de a gente começar a estudar e resolver cada uma das questões, ainda precisar de 2 coisinhas. Primeiro é a área lateral do cilindro e segundo é o volume. Aqui eu estou falando da área lateral, certo? Diferente da área total, a área lateral vai falar só sobre o lado. O cilindro ele tem 2 bases, que são círculos, certo? E a área lateral entre elas. Então, a ideia da gente aqui, quando estou falando de área lateral, é estudar só a área do lado dele. Então, como é que vai fazer a área desse lado? Primeiro, você pode observar aqui que é um retângulo. Então, a área do retângulo é base vezes a altura, né? Só que a base da gente, a gente não sabe quem é. Mas se você observar, a base dele é a borda desse círculo. Porque, quando você fechar o cilindro, ele vai abraçar esse círculo e esse círculo daqui. Ou seja, a base desse retângulo é a medida da circunferência, que é 2πr. E a altura desse retângulo é a altura do cilindro, que é esse hzão. Então, por isso que a área lateral desse cilindro é 2πrh, certo? Caso você queira alguma dica para decorar a medida da circunferência, pensa assim, quantas crianças cabem numa circunferência? 2πr. Pronto, é desse jeito que você aprende. Ou caso você queira melhorar, quantos franceses cabem numa circunferência? 2πr, certo? Então, são esses 2 jeitos que a gente usa para decorar a área lateral. E vamos falar um pouquinho sobre volume. O volume do cilindro é parecido com o volume do prisma, tanto é que eu digo que eles são primos, certo? E o volume do prisma é a área da base vezes a altura. Então aqui vai ser a mesma coisinha, a área da base vezes a altura. Só que diferente do prisma, o cilindro, a base dele é um círculo, não é um polígono, certo? Então a área do círculo é πr² vezes a altura. Hugo, qual é a diferença entre a área e o volume? Pensa comigo aqui. Por exemplo, você tem um copo, certo? Sei lá, você tem uma lata. E você quer pintar essa lata. Então, para pintar a lata, você vai usar a área lateral, que vai ser o espaço que você está pintando a lata. A parte lateral dela, as 2 bases, certo? Isso vai ser a área lateral. Isso vai ser a área lá do cilindro, ou da lata, como a gente está falando. Já que quiser falar de volume, pensa comigo, é quanto de água, quanto de alguma coisa eu vou conseguir colocar dentro do meu cilindro. Então, nesse caso aqui, eu botei um copo, certo, em formato de cilíndrico, e eu estou enchendo ele de água. O quanto de água eu consigo colocar dentro dele vai me dizer o meu volume, certo? Lembrando que a unidade de volume aqui que a gente usa, a gente normalmente está falando de litros e mililitros, né? Mas normalmente as questões caem em metros cúbicos, centímetros cúbicos e decímetros cúbicos. Então é importante você saber transformar de um para outro. Futuramente eu vou fazer mais questões mostrando como é que transforma de um para outro, certo? Então massa. Já dei nossa introdução breve e vamos para a nossa primeira questão de hoje. A primeira questão foi do Enem de 2010, certo? Então vamos resolver ela bem devagarzinho. João tem uma loja onde fabrica e vende moedas de chocolate com diâmetros de 4 centímetros e preços de R$ 1,50 a unidade. Pedro vai a essa loja e, após comer várias moedas de chocolate, sugere ao João que faça moedas de 8 centímetros de diâmetro e mesma espessura e cobre R$ 3,00 a unidade. Considerando que o preço da moeda depende apenas da quantidade de chocolate, João, então, ele vai aceitar a proposta ou vai recusar a proposta? Se ele aceitar a proposta, significa que o preço é o mesmo, né? Certinho. Mas se ele rejeitar a proposta, porque o preço vai ser diferente. Quão diferente vai ser esse preço? Então, quais são os dados importantes dessa questão? Vamos lá. O primeiro dado importante para a gente aqui é o diâmetro da moeda que ele faz
e o preço da unidade de moeda que ele faz. Além disso, a gente tem que o Pedro, né? O Pedro chegou lá e disse, ó, eu quero que você, seria legal se você fizesse moedas de 8 centímetros de diâmetro e de mesma espessura e cobre R$3 a unidade. Então, com isso aqui gravadinho, vamos para o quadro. Então, beleza, chegamos aqui no nosso quadro. E o que a gente tem? A gente tem duas moedas. A moeda que Pedro fazia, que João fazia, né? E a moeda que Pedro queria que João fizesse. A moeda que João fazia, ela tem 4 centímetros de diâmetro e tem uma espessura E, que eu não chamei de nada, eu chamei de ela vai ter espessura Ezinha. Já a moeda que Pedro queria que João fizesse, ela vai ter 8 centímetros de diâmetro e uma mesma espessura chamada Ezinho, certo? E qual é a ideia da gente? Vai ser entender a relação de uma com a outra, se o preço depender apenas do volume de chocolate, certo? Então vamos lá. Comparando isso aqui. Então a gente está falando de volume de chocolate. Então a gente está falando de volume. E volume a gente acabou de ver que a fórmula daqui do volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Ou caso você queira, né? A área da base aqui vai ser πr ao quadrado vezes a altura. Então vamos lá. A ideia da gente agora vai ser calcular o volume de cada uma. Eu vou chamar volume 1 ou da moeda que ele já produz. Certo? Então vamos lá. Qual vai ser o volume 1? Vai ser o π. O π é da fórmula, você repete lá. Hugo, posso usar como 3? Nesse tipo de questão você pode usar sim, porque não vai ser totalmente irrelevante. Porque se você usar aqui, a gente vai comparar um com o outro e vai dar para cortar. Então como a gente não vai... Deixa π mesmo, eu acho que fica melhor, matematicamente falando. Certo? O raio vai ser raio ao quadrado. Ó, aqui eu estou falando que o diâmetro é 4 centímetros. A gente precisa saber do raio. Como é que faz para descobrir o raio? Pensa comigo. Tem uma piadinha muito ruim que é assim, ó, o que é pior do que ser atingido por um raio? É ser atingido por um diâmetro. Por quê? Porque o diâmetro é 2 vezes o raio. Nossa. Então, ó, se aqui é 4 centímetros, então, e aqui é 2 vezes o raio, então significa que o raio vai ser metade disso. Como aqui é 4 centímetros, então eu vou colocar 2 centímetros, certo? Só que é 2 ao quadrado. Vezes a altura da minha moeda. A altura da minha moeda vai ser a espessura dela, Ezinho. Vou deixar o Ezinho lá, certo? Então, vamos lá. Então, o nosso volume 1 vai ser π vezes 2 ao quadrado dá 4 vezes Ezinho. Então, nosso volume 1 vai ser 4π Ezinho. Massa, perfeito. Esse aqui é o nosso volume 1. E, ó, 4π Ezinho, ele vende a R$1,50. Perfeito? Vamos estudar agora para esse novo volume, que é o que é sugerido, né? Então, volume 2 vai ser πr ao quadrado h. Π é o mesmo, certo? Só que aqui o raio, metade do diâmetro, ó, que é 8 centímetros, então quando eu chegar aqui eu vou dividir por 2. 8 dividido por 2 dá 4. Vezes a altura, né, que no caso é a espessura, vezes Ezinho. Então, nesse caso, a gente vai ter V2 vai ser π vezes 16 vezes Ezinho. Então, V2 vai ser 16π Ezinho. Então, ó, o volume 1 é 4π Ezinho. O volume 2 ele é 16π Ezinho. Então, o que é que ele disse aí? Ele disse que o preço ele é proporcional ao quanto de chocolate ele vai gastar. Aqui ele vai gastar 4 alguma coisa e aqui ele vai gastar 16 alguma coisa. Então, o que é que significa isso? Significa que aqui ele vai gastar 4 vezes o que ele ia gastar aqui de chocolate. Então, se aqui gasta R$1,50, aqui vai gastar 4 vezes R$1,50. E 4 vezes R$1,50 dá R$6. Tá, massa. Eu não gostei muito dessa solução. Tem outra solução? Tem. Assim, não. A resposta é essa,
Mas tem outro jeito de você chegar a essa conclusão, certo? E como é que vai chegar a essa conclusão? Através de regra de 3. Regra de 3? Regra de 3 sim. Então, ó, primeiro eu vou apagar essa parte aqui, certo? Para ter espaço para utilizar a nossa regrinha de 3. E dá para utilizar aqui, ó, certo? A gente tem volume e preço. Vou chamar aqui RS. Então, massa. O volume aqui inicial era 4 PE e aqui ele é R$1,50. Então aqui vai ser agora 16 PE e o preço vai ser X. E quando você fizer o meio pelos extremos aí, vai dar exatamente o mesmo valor, que vai ser R$6. Então vamos botar para os nossos slides para a gente marcar a alternativa certa. Então beleza, voltamos aqui aos nossos slides. E como a gente viu, a ideia de Pedro seria prejuízo para João, porque João precisaria vender por R$3 e o preço original seria R$6, como a gente calculou agora no quadro, certo? Então, logo, João rejeitou a proposta de Pedro, pois o preço correto seria R$6. Então, a nossa alternativa é letra D. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão. Mesma coisinha, vai envolver o conhecimento de cilindro, o que a gente viu lá no início. Então, vamos primeiro ler, para depois interpretar e resolver a questão. Então, uma empresa vende tanques de combustíveis de formato cilíndrico em 3 tamanhos com medidas indicadas na figura. Então, tem 3 medidas aqui, ó, né? O preço do tanque é diretamente proporcional à medida de água da superfície lateral do tanque. O dono de um posto de combustível deseja encomendar um tanque com o menor custo por metro cúbico de capacidade de armazenamento. Ou seja, ele quer, custo por metro cúbico de capacidade de armazenamento. Só que o custo, lembra? O custo vai ser a área lateral. Então, ele quer a área lateral por metro cúbico. Metro cúbico é volume. Então, ele quer a área sobre volume. E é isso que ele quer. E ele quer o menor. Então, qual dos tanques deverá ser escolhido pelo dono? E por quê, né? Então, aqui tem as razões e tal. Beleza. Então, o que é que a gente vai fazer nessa questão? Vai ser examinar cada uma delas. Então, o primeiro passo. Quais são os dados importantes? É esse aqui, ó. Primeiro, que o tanque, o valor, né, o custo, ele é diretamente proporcional à medida da área da superfície lateral e que o que ele quer, né, o custo por metro cúbico de capacidade de armazenamento. Ele quer o menor custo. Então, vamos resolver essa questão. Vamos para o quadro agora, beleza? Então, beleza, chegamos aqui no nosso quadro, né? Então, o que a gente quer? A gente vai querer saber tudo. Então, a gente quer saber a área lateral sobre o volume. A área lateral sobre o volume. Então, o nosso primeiro passo é calcular a área lateral de cada um. Então, a área lateral, lembra a fórmula 2πrh. Isso vai ser para todos. 2πrh. Isso é a área lateral. Então, vamos lá. O primeiro passo, vamos calcular nesse primeiro aqui. Então, a área lateral dele vai ser 2 vezes π. Nesse caso, ele diz que π pode ser 3. Deixa eu só conferir aqui na questão. Ele disse, π vai ser válido 3. Vezes o raio. Aqui ele deu o diâmetro, que é 4. Então, o raio vai ser 2. Vezes a altura, 6. Como assim a altura aqui? A altura é aqui e o diâmetro é aqui. Porque lembra, ele tem duas bases. As duas bases estão aqui. Então, o que significa que esse cilindro está deitado. Por isso que a gente olha assim. Então, e a altura vai ser 6. Então, logo, a área lateral vai ser 2 vezes 3, 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 2, 72 metros quadrados. Isso é a área lateral desse. Vamos para o outro. Qual vai ser a área lateral desse? A área lateral do 2 vai ser 2πrh. 2 vezes π, que é 3, vezes o raio. O raio aqui é 4. Então, metade de 4, que é diâmetro, vale 2. Vezes a altura, que é 8. Então, nossa área lateral vai ser 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12.
12 vezes 8, 96. E para finalizar, a do último lá, né? A área lateral vai ser 2 vezes 3, né? 2π vezes o raio, ó, lá é 6, aqui agora vai ser 3, vezes a altura, né? Que vai ser 8. Esse vai ser um pouquinho mais difícil. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 8, 72. 72 vezes 2 vai dar 144. Então, 144 metros cúbicos. Massa. Só que a gente não quer saber a área. A gente quer saber a área sobre o volume. Então, agora a gente tem que calcular o volume de cada um. Então, vamos lá. Como é que é o volume, Hugo? Volume é a área da base vezes a altura. Então, nesse caso, πr ao quadrado vezes h. Então, vamos lá. Π para gente considerar como 3, né? O raio, aqui, o diâmetro vale 4, então o raio vale 2. Então, vai ser 2 ao quadrado. Vezes h, que é a altura, que vale 6. Então, o volume vale 2 ao quadrado, primeiro começa pelo quadrado. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 6, 72 metros cúbicos, que é volume. Vamos para o segundo. Volume vai ser πr ao quadrado h. Quem é π pedi para considerar como 3. O raio é metade do diâmetro. Aqui é 4, então o raio vai ser 2 ao quadrado, né? Porque πr ao quadrado, vezes h, que é 8. Então, 3, ó, primeiro começa pelo quadrado. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 8, 96 metros cúbicos. Eita, metros cúbicos. Metros cúbicos. E para finalizar, o volume do último, né? Volume vai ser mesma coisinha. πr ao quadrado h. Π é 3. R, quem é R, Hugo? R nesse caso vale 3 também. Então 3 ao quadrado. Vezes h, que é 8. Então, ó, como é que a gente vai fazer? Então, volume vai ser 3, ó, 3 vezes 3, 9. 9, posso fazer vezes 7, vezes 8, tanto faz. 9 vezes 8, 72. 72 vezes 3, olha aqui rapidinho. 6, 21, 216 metros cúbicos. Mas lembrando, ele não quer isso. O que é que ele quer, Hugo? Já esqueci. Ah, então ele quer a área sobre o volume. A área sobre o volume. Então aqui vai ser o coeficiente que faz. Então, ó, tá aqui, a área sobre o volume. Então isso aqui vai ser 72 dividido por 72, que vai dar 1. Massa, né? Então aqui vamos para o próximo. A área sobre o volume. 96 sobre 96. 96 dividido por 96 dá 1 também. Deu igual, né? Ele quer o menor. Então a gente já sabe que não vai ser nenhum desses dois. Vai ser esse daqui. Mas quão é ele menor? Então vamos lá. A área sobre volume vai ser 144 dividido por 16. Dá pra gente simplificar. Por quanto? Por 72 em cima e por 72 embaixo. 144 dividido por 72 dá 2. 216 dividido por 72 dá 3. Então, como ele quer o menor custo por metro quadrado, o menor custo por metro cúbico, então vai ser o 3 com o custo de 2/3. Então, agora a gente já pode voltar lá para o nosso slide para a gente marcar a nossa alternativa correta. Então, voltando aqui à nossa questão, como a gente viu, não foi? A mais barata foi a 3, com a capacidade de 2/3. Então, nossa resposta é letra D, de novo. Massa. Então, para finalizar, nossa terceira questão, ela foi do Enem de 2009,
Então a resposta é a letra D, né? Não. Vamos fazer aqui para verificar se é a letra D. Mas já adiantando, não é a letra D. Então, o primeiro passo da gente sempre ler e interpretar para depois a gente resolver a questão. Então vamos que vamos. Em uma praça pública, há uma fonte formada por 2 cilindros, um com raio Rzinho e altura H1 e o outro com raio Rzão e altura H2. O cilindro do meio enche e, após transbordar, começa a encher o outro. Então esse daqui do meio ele vai encher até em cima, depois que ele transbordar ele vai começar a encher esse segundo aqui. Se Rzão igual a R raiz de 2 e H2 igual a H1 sobre 3 e para encher o cilindro do meio foram necessários 30 minutos, então isso aqui demorou 30 minutos para encher, então para encher essa fonte e o segundo cilindro, ou seja, vai encher o primeiro e depois encher o segundo, de modo que fiquem completamente cheios, serão necessários quanto tempo? Então vamos lá. Quais são as partes importantes da gente aqui? Primeiro, né, que ele vai encher o primeiro do meio, depois que ele transbordar, que ele vai encher o segundo. Nossos dados, né, que o Rzão vale Rzinho a raiz de 2 e que a altura 2 vale a altura 1 dividido por 3. E por fim, para encher o cilindro do meio foram necessários 30 minutos, certo? Então, o que ele quer fazer? Encher a primeira fonte e o segundo cilindro. Então, vamos lá com nossos slides para a gente resolver isso aqui. Nossos slides, ó. Vamos para o nosso quadro para a gente resolver essa última questão de hoje. Então, beleza, chegamos aqui no nosso quadro para a nossa última questão do dia. E vamos lá. A gente já leu a questão, já interpretou e vamos embora. Então, o que aconteceu? Primeiro ele vai encher esse cilindro aqui interno. Quando ele encher isso aqui até lá em cima, esse cilindro interno vai começar a derramar. E a água que ele vai derramar vai começar a encher esse segundo cilindro externo, certo? E ele quer saber quanto tempo ele demora para encher todo o sistema, tendo em conta que o cilindro interno ele demora meia hora. Então vamos começar pelo volume do cilindro interno e depois jogar e comparar com o volume do segundo cilindro, certo? Então vamos lá. Volume, a gente já lembra, né? Que é a área da base vezes a altura, ou πr ao quadrado vezes h. Então aqui, né? Como ele não deu valor para nada, o π deixa como π mesmo. O rzinho é o raio dentro, né? Então é rzinho mesmo. A única coisa que vai mudar vai ser a altura do cilindro interno, que ele não chamou de Hzão, ele chamou de H1. Então eu já vou colocar aqui, ó, H1, certo? Esse aqui vai ser o nosso volume do cilindro interno. E para encher isso aqui, ele demorou 30 minutos. Certo? Então, veja agora. Eu quero que você tenha concentração nessa parte e preste bastante atenção nessa parte aqui. Qual é a minha jogada? Ó, eu quero encher essa parte externa daqui, certo? Essa parte externa. Ou por que não essa parte interna? Porque essa parte interna já está cheia. Porque essa parte interna aqui, ela pertence ao cilindro maior. Mais alto, no caso. Então, a gente precisa calcular essa partezinha daqui, ó. Certo? Então, tem dois jeitos. Você pode calcular como a área de uma coroa, certo? Mas eu não vou calcular assim, não. Eu vou calcular normal. O que é que eu vou calcular? Eu vou calcular o volume desse cilindro fora, certo? Normal mesmo. E eu vou tirar o volume desse cilindro de dentro. Lembrando que eu só quero dessa altura aqui, ó. Então, a altura dele vai ser aqui. Deixa eu fazer aqui isso aí mesmo. Certo? Então, eu quero essa altura aqui. Vou calcular esse cilindro aqui. A altura dele é H1 sobre 3. E aqui também, esse vai ser o H1 sobre 3. Então, vamos calcular o volume desse cilindro de fora. Eu vou chamar ele de volume 2, certo? Como é que vai ser o volume 2? O volume 2 é a mesma coisinha. πr ao quadrado vezes a altura. Então, π... Só que agora o raio dele não é Rzinho. O raio dele é Rzão. Então, Rzão ao quadrado vezes a altura dele, que a altura dele é H2. Então, H2. Só que ele vai substituir esses valores, né? Então,
V2 vai ser π vezes... Quem é o Rzão? O Rzão vai ser Rzinho raiz de 2. Então, parênteses, né? Rzinho raiz de 2 ao quadrado vezes a altura 2. Quem é a altura 2? É a altura 1 sobre 3. Hugo, por que a gente está colocando tudinho do mesmo jeito que estava o volume do primeiro prisma? Porque nesse volume a gente sabe o tempo. Então a ideia da gente vai ser comparar com esse primeiro volume, certo? Então vamos lá. O volume 2 vai ser π vezes... Ó, esse ao quadrado está com um Rzinho, então vai ficar Rzinho ao quadrado. E esse ao quadrado vai ficar aqui, com a raiz de 2 ao quadrado. Então, raiz de 2, né? Raiz de 2 ao quadrado, você pode cortar 2 com raiz, esse é o primeiro jeito. Ou você faz raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá raiz de 4, e a raiz de 4 é 2. Então, mesma coisinha. Vezes H1 sobre 3. Então, o que é que a gente tem aqui agora? Ó, que o nosso volume 2 vai ser... Você pode colocar 1 embaixo de todo mundo, se você quiser. Então, ó, 2 πr ao quadrado H1, 2 πr ao quadrado H1 sobre 3. Então, esse é o volume dessa parte completa. Só que eu não quero essa parte completa. Eu quero essa parte aqui de fora, ó. Essa partezinha daqui, ó. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que calcular o volume dessa parte de dentro. Como é que tu calcula o volume dessa parte de dentro? Aqui eu vou apagar esses 30 minutos, certo? Vai dar um espacinho ali. E depois eu apago essa parte aqui pra gente. Então, vamos lá. O volume da parte de dentro eu vou chamar de volume 3. Vai ser a mesma coisa. πr ao quadrado h. Então, π vezes o raio dele, dessa parte de dentro, é o Rzinho. Então, vai ficar Rzinho ao quadrado. Vezes. Só que a altura dele não é a altura desse cilindro. Porque eu só quero tirar essa parte aqui que está dentro desse cilindro de fora. Então, aqui vai ser a altura 2. E quem é a altura 2? É a altura 1 dividido por 3. Altura 1 dividido por 3. Então, esse aqui é o volume dessa parte de dentro. Então, massa. A gente já calculou o volume da parte de dentro e da parte de fora. Então, o que a gente faz? A gente só quer essa partezinha aqui. Então, o que a gente faz? Subtrai. Então, vamos subtrair. Então, vamos subtrair aonde? Como essa aqui não é a parte que importa tanto, que a gente já apagou, eu vou subtrair aqui na parte de baixo, tá bom? Então, eu vou apagar essa parte aqui. O objetivo é comprar um quadro grande. Então, o volume dessa parte de fora, vou chamar aqui o volume fora, o VF, vai ser o V2, que é o grandão, menos esse V1. Então, o volume de fora vai ser o V2, era 2 π r ao quadrado H1 sobre 3, menos π r ao quadrado H1 sobre 3. Eu não entendi essa parte. Como é que eu vou fazer para subtrair isso aí? Pensa aqui comigo. Ó. Isso aqui é como se fosse, sei lá, um x. Então, isso aqui também é um x. Certo? Isso é x. Então, aqui tem 2x menos x. 2x menos x, se eu baixar só um pouquinho aqui o pescoço da câmera, 2x menos x vai dar exatamente x. Então, vai ficar π r ao quadrado H1 sobre 3. Acabou, né? Tá acabando. Falta só mais um detalhezinho. E qual vai ser esse detalhezinho? Esse detalhezinho vai estar aqui, ó. Você consegue perceber que isso daqui, ó, do πr ao quadrado H1, é a mesma coisa aqui, ó, πr ao quadrado H1? A única diferença é que aqui está dividido por 3. Então, o que significa isso? Significa que, lembra? No início ele disse o quê? Que ele demora meia hora para encher esse daqui. 30 minutos. Então, para encher isso aqui, ó, isso aqui é mesmo igualzinho. V, esse aqui. Isso aqui é CV, ó. Olha, mesma coisa. Mesma coisa. Então, ele tem 1/3 do volume.
Então ele vai demorar 1/3 para encher. Se aqui demorava 30 minutos, aqui vai demorar 10 minutos. E no total ele vai demorar 30 mais 10 minutos, tá aqui minutos. Então ele vai demorar 40 minutos para encher, certo? Então vamos voltar para os nossos slides para a gente finalizar direitinho. Então beleza, como a gente viu agora, para encher o de dentro a gente demorou 30 minutos e para encher o de fora a gente demorou 10 minutos. Ou seja, no total levamos 40 minutos para encher tudinho, então nossa resposta é a letra C. Pronto, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ele vai ficar por aqui. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Então, era isso. Cheiro pra vocês. Bye, bye. Tchau, tchau.